Bueno, buenas tardes a todos acá en las Américas. Ya buenas noches a los que nos escuchan o nos van a escuchar en Europa y África. Ya es medianoche en Asia y día, ya es este viernes, día siguiente en Australia y el Pacífico. Así que estamos empezando la videoconferencia 48. Con esta videoconferencia se completan ya 4 años que venimos presentando estos encuentros, que significa que ustedes conozcan la cara, los gestos, las voces de los y las creadores de ideas, de conceptos, investigadores, investigadoras que de distintos centros de todo el mundo están publicando en la revista. Y además hay otro aniversario, ya con esto se cumple 4 años de que venimos presentando estas videoconferencias, y hay otro aniversario porque ahora el 31 de marzo se cumplen 28 años de la existencia de la revista en Internet, así que lo que habla de la continuidad y todo el trabajo que venimos haciendo y que esperamos que, por lo menos siga un año más. Después iremos viendo cómo avanzamos con el trabajo. Nunca tenemos grandes expectativas, pero siempre tenemos planeado seguir adelante. Bueno, ustedes saben que nosotros tenemos el trabajo desde la edición, eh, supone distintas tareas. Una es toda la parte de supervisión del trabajo con los autores, las autoras, con los revisores, las revisoras, que esa es la parte invisible de nuestro trabajo, que esa es la que o padecen o sufren los autores y las autoras. Y por otro lado, la parte más visible que finalmente ustedes pueden leer, pueden visualizar, es que trabajamos la tapa de la revista, que este mes la dedicamos a la idea de la genética y el deporte, sobre todo porque es un tema que hoy es uno de los grandes temas que van a generar debate, seguramente, en el mundo del deporte en los próximos años, a raíz de que en la genética se han avanzado en desarrollos extraordinarios, eh, que hoy se están utilizando para tratar, prevenir o curar enfermedades muy complejas, como el caso de la sífilis, la fibrosis quística, la leucemia y otras. Y en el mundo del deporte esto va a traer enormes disputas, esencialmente porque el uso de la genética es considerado doping, es un doping más, es el doping genético. Y bueno, acá con los años va a haber disputas entre, quién es puro genéticamente, quién no lo es, si, si se va a considerar si alguien es genéticamente puro desde el nacimiento o no. Así que bueno, esto va a traer un enorme debate porque es evidente que estos son procedimientos que transforman radicalmente el sustrato más profundo de cada uno de los seres humanos. Y la realidad es que lo que se ha demostrado en las últimas décadas, es que todo avance habido y por haber en la ciencia que puede ser aplicado al deporte de alto rendimiento, a mejorar marcas, a superar a otros, a lograr hegemonía sobre, de un país sobre otro, se ha aplicado de una manera u otra dentro del mundo del deporte. Y sobre todo, las reglas han ido cambiando y esto traerá un debate que siempre estamos atentos a leer, a escuchar, y son temas que a nosotros nos interesan mucho y que tratamos de que sean parte del contenido de la revista. El último detalle que no quería dejar pasar es que, como muchos se habrán enterado, ayer se eligió nuevo presidente del Comité Olímpico
internacional. Y bueno, ahora va a haber que hablar de presidenta porque es una mujer. Fue elegida una ex atleta de Zimbabue, medalla olímpica, medalla de oro. Y bueno, quizás lo más interesante en este recorrido es el 130 años del COI, que no olviden que quien fue su presidente, el barón Pierre de Coubertin, que impulsó el Comité Olímpico, tenía una de sus frases preferidas, era que las mujeres servían para coronar a los ganadores con el laurel, o sea, les daba un lugar totalmente secundario, y las mujeres recién empezaron a participar de los Juegos Olímpicos cuando murió Coubertin, o sea, él la verdad que era evidentemente era bastante, resistía la participación de mujeres en el evento olímpico. Así que acá lo que vemos es un avance notable en el olimpismo. Supongo que esto dará lugar a varios papers, varios trabajos para ver este recorrido histórico. Y bueno, saludamos este avance notable. Piensen que la elección prácticamente se ganó en primera vuelta, o sea, prácticamente la mayoría, más de la mitad de los integrantes del COI. Recordemos que los integrantes del COI son personas que son elegidas entre ellos y no representan a países, sino son representantes ante los países del COI. Y bueno, no es que todos los países tienen representante, algunos tienen más de uno, tienen varios, así que bueno, esa es otra historia. Pero bueno, este es un hecho que vale la pena nombrar y por el cual me extendí un poco más de lo que usualmente hago. Eh, Vamos ahora sí a presentar a nuestras expositoras. La primera expositora es Sabrina Fernández González. Ella escribió un artículo junto a otros autores titulado Percepções sobre idadismo de una muestra de personas idosas residentes en Brasilia, Distrito Federal, Brasil. Sabrina tiene un maestrado en Educación Física por la Universidad de Goiás, es doctoranda en Educación Física por la Universidad de Brasilia y es pesquisadora asociada a un grupo de estudio de pesquisa sobre actividades físicas para idosos. Te damos la bienvenida, Sabrina, a este encuentro y adelante con tu presentación. De antemão, eu agradeço o convite e agradeço bastante a equipe editorial da revista pelo aceite do meu artigo. Eu pesquiso políticas públicas de atividade física e envelhecimento, né? E estou fazendo doutorado no programa de pós-graduação da UNB com a professora Marisete, e ela contribuiu bastante para esse artigo também. Vou iniciar aqui, então, a apresentação. Enviei a solicitação de compartilhamento. Sí, ya estaban otorgados los permisos. Ok. Vocês estão conseguindo ver a minha apresentação? Ahí estamos. Ok. Meu artigo, o professor Túlio disse anteriormente, o nome é Percepções sobre Idadismo de uma Amostra de Pessoas Idosas Residentes em Brasília, Distrito Federal. Foi realizado com o apoio da CAPES e somos 4 autores. Eu, Sabrina Fernandes Gonçalves, Maria da Glória, Sandra Regina e a Marisete, que é a nossa orientadora. Nós pesquisamos, como eu disse anteriormente, políticas públicas de envelhecimento e o termo idadismo, ele é recorrente, né, nas nossas pesquisas, porque é um conceito que foi cunhado em 1969 por Gerard Butler e
ele diz respeito à discriminação por idade, né? Que pode levar à exclusão social, limitação de oportunidades e também a piora na qualidade de vida de muitas pessoas idosas. Ele é um conceito, assim como o racismo, o machismo, eles também é um preconceito que está institucionalizado na nossa sociedade. E nós temos 3 tipos de classificação para esse preconceito: o idadismo individual, que é quando parte da própria pessoa, né? Idadismo interpessoal, quando ele acontece com pessoas, né, entre os indivíduos, e idadismo institucional, que é o idadismo que acontece em repartições públicas, privadas, né? Isso pode acarretar problemas para piora também na qualidade de vida das pessoas idosas. Então, o nosso objetivo aqui foi, com esse artigo, identificar o conhecimento sobre o termo idadismo e as experiências de discriminação por idade de pessoas idosas participantes de um programa de exercícios físicos na Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília. Esse programa de exercícios físicos é um programa de extensão, recebe nesses programas de extensão pessoas de várias idades, tem também grupos de pessoas idosas, né, nesse programa de extensão, e nós queríamos saber se essas pessoas conheciam, né, o termo, se elas tinham noção do o que significa esse tipo de preconceito, né, se elas conheciam esse termo como um preconceito. Então, fizemos um questionário online enviamos por e-mail, e a participação poderia ser somente de pessoas idosas, né? Aqui no nosso país são pessoas com idade acima de 60 anos. Ele era composto de 3 questões. A pessoa deveria dizer qual era a sua idade, qual é o conhecimento sobre o termo de idadismo, e uma questão aberta, né, para que as pessoas fizessem um relato pessoal, né, sobre algum tipo de preconceito que elas poderiam ter vivido no seu dia a dia com relação à sua idade. Nós fizemos a análise dos dados por uma estatística descritiva e a interpretação desses resultados foi à luz da literatura vigente. Na questão em que nós perguntamos para as pessoas qual era o conceito de idadismo, se elas tinham noção do que era, nós colocamos aqui como opções, né, o preconceito de idade, preconceito com pessoas idosas, ageísmo é o termo utilizado em inglês, ou se elas não saberiam definir, ou se elas nunca tinham ouvido falar, né? Então, aqui a gente pode perceber que a maioria das pessoas, elas tinham noção, né, do que o idadismo a definição dele é o preconceito de idade, preconceito com pessoas idosas, e que o termo usado em inglês é ageísmo, ou ageism, né? Apesar de que nós tivemos pessoas que souberam, a maioria, né, souberam definir, né, o que é o idadismo, muitos não souberam definir também, né? Então, cerca aí de 20 a 25%, né, em média, não souberam definir o que era o idadismo. E entre essas pessoas que não souberam definir, nós tivemos alguns relatos de pessoas que não conseguiam compreender que algumas situações que elas passavam no dia a dia, elas estavam ligadas a esse preconceito por idade, né? Então, isso daí já é um indício muito forte de que o idadismo, assim como, por exemplo, o racismo, está institucionalizado na nossa sociedade e as pessoas passaram a normalizar em certos aspectos, né? Em certas atitudes cotidianas, atitudes de preconceito de idade como algo normal, né? Nós temos alguns relatos no nosso artigo que as pessoas explicitam o que aconteceu com elas, né? Nos seus, em suas atividades de vida diária. Tem muitos relatos de idadismo em situações institucionais, né? Então, aqui eu tenho 2 relatos interessantes.
Uma participante diz: não sei se é preconceito ou intolerância. Muitas vezes no comércio interrompem meu atendimento para atender pessoas geralmente mais jovens que chegam depois de mim. Os mais jovens com cara feia quando buscam atendimento prioritário, impaciência no trânsito, porque dirijo respeitando os limites de velocidade. Então, a gente percebe em muitas dessas falas o idadismo institucionalizado. Também há o idadismo com relação a atitudes paternalistas, né? Que as pessoas idosas elas sofrem muito com, principalmente as que estão institucionalizadas, com a infantilização, né? E como se elas não tivessem capacidade física ou mental para decidir sobre suas próprias vidas, né? Outro relato, o filho do meu amigo ficou bravo quando meu amigo entrou no programa de extensão de exercícios na UNB e começou a ficar mais independente. Então, nesse caso aqui, a gente observa bastante a atitude paternalista, né, em relação ao filho desse amigo, desse participante. Como conclusão, nós chegamos à conclusão de que os resultados eles reforçam a necessidade de ações concretas para mitigar esse preconceito, principalmente ações de educacionais, ações de a mídia com o poder público para ensinar as pessoas que esse tipo de preconceito ele existe, porque ele pode impactar a autoestima, também qualidade de vida e saúde mental, né, das pessoas idosas. E eu termino aqui a minha apresentação. Muito obrigada